Hoje eu vim falar aqui do Banco do Brasil, BBAS3. Eu vou falar que será que é uma oportunidade ou será que não? Colocar o dinheiro de fato, investir no Banco do Brasil. Eu vou mostrar aqui detalhadamente se vale a pena ou não. Então assista o vídeo todo, acompanha que tá bem interessante aí o conteúdo, certo? Antes de mais nada, esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. Se você analisar aqui, gostar e se interessar, você vai lá, estuda, vê se faz sentido para você ou não, certo? Porque aqui eu vou mostrar a minha análise e mostrar se os indicadores do BBAS3 é bons para, nesse momento, investir. Então, acompanha e assista o final que vocês vão curtir. Aqui nesse canal eu vou falar de investimentos, vou falar de educação financeira. Então, eu quero ajudar vocês, quero fazer o meu melhor. Vou me dedicar aqui para ensinar um pouco a vocês sobre investimentos e trazer um melhor entendimento aí para vocês, tá? Mas se curtir, vai lá, estuda o fundo, estuda a ação, para vocês colocar de fato o dinheiro de vocês. É uma coisa que vocês têm que se identificar que realmente vale a pena para você. Mas antes de tudo, se você gosta desse estilo de conteúdo, curte esse estilo de assunto, já vai aí, se inscreve no canal, já deixa o like para fortalecer, para eu estar trazendo mais conteúdos desse nível. Comenta aí se o áudio tá bom, se a qualidade do vídeo tá bom, para eu estar trazendo uma melhor qualidade aí para vocês, conforme eu vou fazendo mais vídeos aí e trazendo para o canal, certo? Estamos aqui na frente do Investidor 10, já estamos aqui com BBAS3, que é o Banco do Brasil, e aqui eu vou mostrar para vocês se realmente nesse ano de 2025 vale a pena investir nessa empresa, que é do setor bancário. Praticamente todo mundo sabe o que é o Banco do Brasil. Todo mundo até já foi dentro de um banco. Realmente é um banco que está no dia a dia de todo mundo, porque eu tenho ações do Banco do Brasil, que é um banco que já tem há muito tempo aí no mercado. Há muitos anos você vê falar de Banco do Brasil. Já aqui na frente, já estamos vendo a cotação dele, que está R$ 26,62. Está muito barato, está muito em conta, que eu acho, pelo fato de ser um banco, é uma ação que está muito barata. Aqui outra parte dos indicadores, aqui a gente já vê a variação dela. Com o que está acontecendo no Brasil, como o Banco do Brasil é uma estatal, o que é uma estatal? Estatal quer dizer que o governo tem uma parte ali dentro ali. O governo, ele pode fazer algumas coisas aí em relação a um banco, e por isso que o Banco do Brasil é uma estatal. Para vocês verem que a variação deles desvalorizou aí em 12 meses 0,73%, é o fato do que está acontecendo com relação risco Brasil, que de fato, como o Brasil não está tendo um bom desempenho até agora, tudo tá ficando mais caro, a taxa Selic tá subindo. Hoje é dia 25, provavelmente no dia 29 vai ter uma reunião do Copom, e isso pode aumentar e subir essa taxa Selic para mais do que ela já tá. As coisas, consequentemente, vai ficar mais caras. Por isso que é essa desvalorização. E isso, não quer dizer que está desvalorizando, que a taxa Selic está subindo, quer dizer que é um banco ruim. Não, é um ótimo banco. Eu vou mostrar para vocês aqui os indicadores. Para mim, faz muito sentido investir num banco desse, que é um banco que já passou por várias dificuldades no mundo, que aconteceu aí dos anos passados, e passou por várias crises. E sempre você ouve falar do Banco do Brasil. E é um banco físico, que você pode ir na agência, você pode colocar seu dinheiro lá dentro. O banco BBAS3, que é o Banco do Brasil, ele não só investe no setor bancário, ele investe em seguradora também. Não tem tanto que ele tem BBSE3, que é a BB Seguridade. Então, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo aí um próximo vídeo mostrando os indicadores se realmente compensa investir no BBSE3, que é o BB Seguridade. Mas falando aqui do Banco do Brasil, aqui a gente vê que o PL dele tá 5,30. Significa um preço sobre lucro, certo? Demonstra o quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Um PL de 2 significa que você está pagando 2 por cada.
um lucro líquido da empresa. Cálculo, preço atual, lucro por ação. Isso significa que se você investir no Banco do Brasil, você vai estar recebendo aí o seu reinvestimento que você investir. Se você for um investidor de longo prazo, em até 5 anos você vai ter o seu retorno sobre o que você investiu. Aqui dá para ver que aqui não é muito longo o tempo, se você for parar para ver e analisar. Aqui a gente vê que o PVP tá 0,84, quer dizer que tá abaixo de 1. Isso significa que tá descontado aí o Banco do Brasil. Algumas ações, alguns fundos imobiliários, nesse período quando a taxa Selic tá alta, isso acontece dos fundos, ações, algumas desvalorizar e criar grandes oportunidades. Então isso daqui quer dizer que tipo o fundo tá com um desconto muito grande. E é uma grande oportunidade de investir agora, porque daqui a um tempo, quando as coisas se estabilizar e melhorar, um monte de gente vai querer comprar, porque tá todo mundo falando. Agora tá todo mundo não falando de nada disso. Tem gente que tá falando mal sobre ações, sobre fundos imobiliários, só que a maioria dessas pessoas que assiste essas outras pessoas que falam mal, acaba perdendo as oportunidades. Você só for entrar quando tá todo mundo falando, pode ter certeza que você já perdeu muita oportunidade. Então, o que é fazer o melhor é nas oportunidades onde está todo mundo falando mal, aonde está todo mundo vendendo, saindo fora, que nem agora. A Selic aumentou, tá todo mundo indo para renda fixa, um monte de gente desesperadas porque a maioria dos fundos desvalorizaram, só que as pessoas estão migrando para renda fixa. Então, se as pessoas estão migrando para renda fixa, só quem tem culhão, só quem tem entendimento, que entende sobre a empresa, que entende sobre um fundo, que sabe que é um fundo bom, uma empresa boa, a maioria dos investidores, eles acabam fazendo um grande investimento ali dentro. Que nem agora, eu logo vou comprar mais Banco do Brasil, porque como eu já tenho, eu quero aumentar mais a minha demanda, eu quero aumentar mais a quantidade de fundos que eu tenho. E isso vai me ajudar em muito. Aqui a gente vê dos 12 meses para trás, entenda o seguinte, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, esses 12 meses aqui de dividend yield é 9,76%. Não tá ruim, tá muito bom. Por ser do setor bancário, estão sendo muito bom para os investidores que têm ele na carteira. E eu não reclamo disso. Aqui a gente vai passar para baixo da rentabilidade da cotação dele. Se vocês verem, essa cotação é dos últimos 30 dias. Então, aqui tá tendo uma grande oportunidade. Você vê que ele chegou a custar dos últimos 30 dias R$24,16. Hoje ele tá custando R$26,62. E ainda tá abaixo do PVP. Quer dizer que é uma grande oportunidade. O Banco do Brasil tem mais de 100 anos. Queira você acreditar ou não. E aqui a gente pode puxar e ver de 6 meses atrás. Ele estava custando 28, chegou a custar 29. Ele foi sempre valorizando. E isso daqui, você vê essa variação que sobe e desce, é por causa que é uma renda variável. É normal. Ela é diferente da renda fixa. A renda fixa, ela oscila com a taxa Selic, dependendo do fundo que você tem. Nem sempre uma renda fixa é fixa. Então você tem que entender que na renda fixa você pode acabar perdendo dinheiro também. Mas aí você tem que estudar. E você vê que chegou a bater 27, sempre tá, andando de lado. Quando tá andando assim de lado e tá por bastante tempo, é por causa do que vem acontecendo no Brasil. O governo tá gastando muito, não tá conseguindo segurar a mão, tá fazendo muitas coisas que não agradam o mercado. Então, as estatais acabam sofrendo um pouco mais por causa da conta do Brasil. Então, não sei se você reparou, tá tudo aumentando, mercado aumentando, gasolina aumentando, tá tudo ficando tudo mais caro, porque o governo não tá conseguindo segurar, não tá conseguindo controlar essas contas. Acaba acontecendo do dólar subir. Vocês viram que o dólar subiu, passou mais de 6, que a inflação tá subindo, e também a Selic também está subindo. Então você vê que muitas coisas agora na economia em geral, no nosso dia a dia, aumentam muito. Quando as coisas começar a melhorar, entrar tipo um outro governo com outra cabeça, com outro planejamento, fazendo
a Selic baixar, a economia melhorar, você vai ver que essa ação vai decolar. Isso é questão de tempo, certo? Então, se a gente puxar aqui durante 5 anos, você vai ver que está muito abaixo. Por que está muito abaixo? Foi por causa da pandemia, que é, o fundo chegou a custar R$10, R$9. Quem comprou aqui viu tanto que valorizou. Quem comprou lá em 2020 a R$10, viu seu fundo valorizar. Aqui ele ia estar ganhando dinheiro, mas aí aqui ia estar não no limite, você entende? Tipo, aqui a potencialidade dessa ação subir mais ainda é muito grande. Então, aqui quem comprou a R$10 estourou. Se a gente puxar 10 anos, olha, mano, olha isso, velho. Tava custando R$4,36. Para quem investiu em 2015, hoje ganhou muito dinheiro com o Banco do Brasil, certo? Mas não quer dizer que o Banco do Brasil tá caro. Tá com uma grande oportunidade porque é uma grande empresa, é um grande banco do setor, certo? Aqui a gente passando mais para baixo, aqui, que nem você vai ver aqui agora. Que loucura! Se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos atrás no Banco do Brasil, hoje você teria R$4.227,13. Olha a diferença. Olha o tanto que rentabilizou esse banco. Tipo, é loucura. Imagine você colocar R$1.000 e ganhar aí mais de R$3.200 num fundo. É loucura. Tipo, isso daqui parece uma Bitcoin. Bitcoin se valorizou muito mais, com certeza, muito mais. Hoje, se eu não me engano, tá batendo ali seus quase $100 mil. O Bitcoin, antigamente estava $20 mil. Quem comprou a $17 mil, $10 mil, estourou, porque se valorizou muito. E Bitcoin, para quem não sabe, tem que ter estômago para investir numa criptomoeda dessa. Porque ali oscila muito mais que fundos imobiliários, que ações. Então oscila muito, então tem que ter estômago para isso. Se você quer partir para uma renda variável, ela oscila bastante, mas não como uma criptomoeda. Tipo, é surreal. A gente passando aqui para ver a rentabilidade do Banco do Brasil, se você ver aqui embaixo, a rentabilidade dele de um mês é de 10%, 3 meses 0,95%, de um ano é menos 73%, 0,73%. Mano, é muito baixo. Muito baixo. Se você for passando os anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos, rentabilizou 322%. 322% rentabilizou. Para você ver que quem investe para longo prazo acaba se dando bem, do que aquela pessoa que investe, dá um ano, seu fundo cai e acaba saindo fora do mercado, acaba perdendo muitas oportunidades. A gente tem que investir com a cabeça de longo prazo. A gente tem que carregar esses fundos para longo prazo, para a gente se dar bem. Simplesmente isso. É ter paciência e, se desvalorizar, não ficar com medo. É ir lá, estudar o que está acontecendo, ler o relatório da empresa e ver o que realmente fez isso acontecer. Então, tudo se baseia, tipo, você estudar e você ter calma. No começo, eu tinha muito medo de investir, por causa disso, que eu via muita pessoa perdendo dinheiro e tudo. Só que eu fui entendendo, fui me aperfeiçoando, fui colocando mais a minha grana, fui vendo desvalorizar um pouco, fui entrar em curso, fiz muita coisa que me deu aquela paz, aquela tranquilidade, que eu via eu ganhando dinheiro. Você vai ver o seu fundo desvalorizar. Pode desvalorizar, mas coloque dinheiro num fundo bom. Só que ali eles estão te pagando. Você entendeu? Te pagam dividendo, te pagam proventos, te pagam juros sobre capital, te paga de várias formas. Então, para quem investe com a cabeça lá na frente, se dá bem. E ainda, com o tempo que passa, ganha na valorização. Então é tudo questão de ter calma e estudar, certo? Aqui é como eu vou falar, aqui não tá mostrando as outras coisas, porque esse investidor 10, eu não comprei ele. Eu tô fazendo na opção gratuita, por isso que não abriu essas outras opções, por causa que ainda não tô no momento de comprar. Eu vou deixar aí na descrição o investidor 10 para você, se quiser entrar lá, estudar sobre o fundo, estudar, ver o relatório ou algo do tipo, vai estar aí para vocês estar analisando aí os fundos que vocês querem estudar. Aqui mais para baixo a gente vai ter uma coisa bem importante, que é os indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil, certo? A gente vê que o PL dele, que a gente acabou de ver, tá 5,30. E para quem não sabe, aqui esse
PSR é o valor do quanto a cota está custando sobre as suas vendas. E o que significa? O banco ganha dinheiro como? O banco ganha dinheiro emprestando dinheiro. Então, quem deixa o dinheiro lá na poupança, o banco vai estar sempre emprestando. Então, o banco ganha dinheiro assim, juros sobre juros. E na poupança, você não tem um rendimento bom. Agora, se você investe num banco ou num investimento de um CDB, tipo num Tesouro Selic, certo? Você vai estar emprestando o seu dinheiro e você vai estar recebendo juros, que é um juros bom dependendo do que você for colocar. Se você colocar num CDB, um CDB é certificado de depósito interbancário e você vai estar emprestando o seu dinheiro para um banco. Caso você queira emprestar seu dinheiro para um banco e ter um retorno, receber juros sobre isso, um CDB cairia bem, mas tem que estudar sobre o CDB. E CDB, para quem sabe, é renda fixa. Então, melhor do que você deixar seu dinheiro na poupança, que muita gente deixa seu dinheiro na poupança e quase não rende nada. Agora, se você deixa no CDB, pode render aí 100% do CDI. Então, vai da pessoa. Se a pessoa não tem entendimento, ela vai investir, vai deixar na poupança lá e, vai achar que tá ganhando dinheiro. Vai estar investindo lá, mas na verdade não está ganhando. Agora, se investe no CDB, você vai estar ganhando dinheiro realmente. Enfim, eu expliquei como, de fato, um banco ganha dinheiro, que é emprestar dinheiro, certo? E é assim que os bancos ganham, certo? Aqui a gente viu que o PVP do fundo tá em 0,84. Vamos adiantar um pouco, porque, o vídeo já tá longo, certo? Aqui a gente já viu o dividend yield, tá 9,76, certo? O payout tá 52,06. O que é o payout? Esse payout é a porcentagem de quanto foi pago para os acionistas. Para quem tem essa empresa na carteira, recebeu dividendos. Então, essa porcentagem foi o quanto que os acionistas recebeu de dividendos. Certo? Então, recebeu muito bem. 52,06% é muito alto. Você vê que a margem líquida da empresa é de 10,91%, certo? Aqui a margem líquida quer dizer que, o quanto de margem, de lucro líquido a empresa teve. Então, a empresa teve um bom lucro aí, líquido que teve de retorno, certo? Aqui é a margem bruta do Banco do Brasil. Aqui você vê que é 37,76%. Isso significa o seguinte, indica a eficiência da empresa em transformar suas vendas em lucro, excluindo os custos variáveis. Isso daqui nada mais é sobre o lucro das vendas que obteve a empresa, certo? Que isso daqui já é descontando todos os custos que a empresa teve. Então você vê que é uma margem boa de 37,76%. Aqui pra gente adiantar o vídeo, se caso você quiser estudar mais, vai lá, depois que terminar aqui o vídeo, vai lá, entra no Investidor 10, estuda e vê lá todos os indicativos. Aqui eu vou adiantar um pouco para não ficar muito mais longo o vídeo, porque já tá bem longo, certo? Esse vídeo aqui. E se você quiser saber de outra empresa, quiser saber os indicativos de outras ações, outros fundos imobiliários, pode estar colocando aí no comentário que eu vou estar trazendo. Aqui é a margem do EBITDA. Nada mais é média produtividade e serve como comparação de lucratividade operacional entre empresas do mesmo segmento. É um indicador de margem considerado depreciação e amortização. Isso mede o quanto a empresa tem de lucro sobre os outros bancos. Então, a margem dela é boa, de 12,73%, porque não há só Banco do Brasil, tem Itaú, tem Bradesco, Santander, tem outros tipos de banco que, se colocar ali do lado, o Banco do Brasil tá entre as primeiras, certo? Então a gente vê que aqui é uma margem boa dela. Aqui a gente não vou ler tudo, porque se você quiser, você vai lá no Investidor 10 e lê tudo que tá aqui. Todos os indicadores. Eu vou trazer os mais importantes aqui que a gente tem que dar uma olhada, que aqui é o ROI. O ROI tá 15,92%. O ROI significa o quê? Retorno sobre o patrimônio líquido. Mede o retorno sobre o capital próprio de uma empresa. Quando maior este indicador, melhor
é o retorno que os acionistas estão recebendo sobre os seus investimentos. Valores acima de 15% geralmente são considerados bons. Então, de 15% acima é considerado bom um ROI de uma empresa. Quer dizer que tá tendo um retorno muito alto aí para os acionistas, certo? Tem empresa que tem 30% de ROI, 25% de ROI. Quanto maior, melhor para os acionistas, que o acionista vai receber mais, certo? Então o ROI, se ele é acima de 10, é um ROI que é bom, mas sempre analisar a empresa e estudar a empresa. Quanto maior o ROI, maior é o ganho que os acionistas têm. Aqui está o histórico de dividendos que o Banco do Brasil pagou, certo? Para os acionistas. Aqui, há 10 anos atrás, o Banco do Brasil pagou 11,42%. Aqui, em 2016, pagou menos e sempre foi subindo esses dividendos. Então, consequentemente, agora está praticamente quase recebendo a mesma quantia que recebia há 10 anos atrás, certo? Aqui tá 9,76. Então é o dividend yield muito bom, certo? Aqui essa parte é a Datacom, que nem eu já falei, expliquei nos outros vídeos e tudo. A Datacom é o seguinte, a data limite para você comprar um ativo. Você comprou, por exemplo, no mês 12, no dia 11, no mês 12, você já receberia no dia 27. Então essa Datacom é a data limite para você receber um dividendo ou um juro sobre capital, um rendimento, aí certo, um provento. É que nem os fundos imobiliários, só que a diferença de uma ação para um fundo imobiliário, que a receita do fundo imobiliário eles têm que pagar mensalmente. As ações, elas não são obrigadas a pagar mensalmente. Tem empresa que paga de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, de 1 ano, certo? Então, as empresas, elas não é obrigatória pagar mensal, que elas muito bem, elas podem receber o lucro dela, teve o lucro líquido e elas podem simplesmente reinvestir na empresa e, querendo ou não, eu vou querer muito mais que a empresa invista nela, porque a valorização dela vai subir, o patrimônio vai subir do fundo, certo? E muito melhor a gestão do banco investir o dinheiro comprando coisas novas, comprando outros investimentos, vai investir e alocar o dinheiro melhor que eu. Então eu prefiro 1000 vezes que uma ação ela reinvesta na empresa, para ela ter bons retornos lá na frente. Então aqui você vê que o pagamento das empresas, tipo, varia de 27, você vê que a empresa, ela paga de 3 em 3 meses. Aqui ela pagou o juros sobre capital do mês 9, depois pagou no mês 12. A dividendo ela recebeu no mês 8 e assim vai indo, certo? Aqui dá para vocês ver, ó, o radar de dividendo inteligente para a BBAS3. Com base no histórico de proventos da BBAS3, o radar de dividendo inteligente projeta quais os possíveis meses de pagamentos de proventos no futuro. Então você vê que em janeiro não pagou, mas em fevereiro vai pagar, março paga, abril não paga, maio paga, junho. Aqui você tá vendo que ela tá pagando mais do que outras empresas, muito mais que outros bancos. Então, no ano você pode receber bastante aí com rendimento aí, se você investir numa ação boa, que aqui o Banco do Brasil é uma ação boa, que eu acho, certo? No meu ponto de vista, é uma ótima empresa e tem bastante chance de crescimento, certo? Aqui é o payout da empresa, você vê que é crescente. O lucro da empresa em 2020 foi de 13,29 bilhões, certo? O payout dela foi de 31,84% e dividend yield foi de 3,80%. Isso é muito bom. Em 2021 foi aumentando. Então, 2022 aumentando, 2023 aumentando, aqui deu uma caída, mas um ótimo lucro. Aqui você está vendo um lucro de 31,97 bilhões e um payout de 52,06 e um dividendo de 9,76, muito mais do que 5 anos atrás. Então é uma empresa que vem crescendo. Cada dia que passa, ela vai crescendo mais, certo? Aqui, comparações do BBAS3 com índices. Aqui é o índice do IBOV, do IFIX, certo? Aqui eu vou colocar o CDI também, certo? Ela só tá um pouco abaixo do CDI, mas você vê que a empresa tomou um calor em 2020 por causa da pandemia que teve e você vê que ela foi performando, foi melhorando e ela hoje se encontra numa situação bem melhor, só abaixo do CDI. Aqui você vê que ela tá acima do IBOV e tá acima do IFIX. Então é uma ótima empresa com grande chance de crescimento ainda, certo? Então, aqui a gente explica mais sobre a empresa. Aqui, se você quiser ler, você leia, certo? Porque a maioria das coisas que eu falei aqui, certo? Então, se você quiser,
vai lá na descrição, vai estar o Investidor 10. Se você quiser ler mais sobre o Banco do Brasil, você vai lá e leia, certo? Porque tem muita coisa e muita informação aqui. E uma coisa que eu queria mostrar para você ver que o Banco do Brasil tem muitos anos, é aqui, ó, com uma história que remonta a mais de 200 anos. Então não é mais de 100 anos, é mais de 200 anos. O Banco do Brasil foi fundado em 1808, no Rio de Janeiro, por Dom João VI, como parte de um esforço para modernizar e fortalecer a economia brasileira. Então é um banco que passou por várias situações, passou por várias crises, passou por muita coisa, muito sufoco e ainda é um dos maiores bancos que tem aí da atualidade, certo? Então leia aqui, vai lá, leia tudo o que esse banco tem, como que funciona, vai lá, estuda para ver se você se identifica ou não com essa ação ou essa empresa, certo? Para não ficar mais longo, eu vou adiantar aqui o vídeo para a gente poder, aqui dá para você ver que a da empresa, aqui vai ter o nome, vai ter o CNPJ da empresa, a estreia na bolsa. Aqui você vê outros índices da empresa. Aqui a informação sobre a empresa. Aqui o valor de mercado do Banco do Brasil é de 152,55 bilhões de valor do mercado, certo? Aqui o patrimônio líquido da empresa é de 180 bilhões. É muita coisa. Então é um banco muito grande. O meio que um risco é que ela é uma estatal, que o governo tem uma mão ali em cima desse banco, certo? Aí, tipo, mesmo assim, eu não fico com medo de investir nessa empresa, certo? Aqui você vê as regiões do Banco do Brasil gerar receita. Aqui, 62,60 bilhões em reais é 94% no Brasil. Aqui, 4 bilhões é em outros países. Então, o Banco do Brasil investe tanto aqui no Brasil e investe tanto fora do Brasil. Isso é bom, porque diversifica um pouco o banco, diversifica um pouco os investimentos dentro da empresa. Os negócios do banco que geram receita no banco, como eu falei, o banco ele gera receita como? Ele gera receita emprestando dinheiro. Então, o banco vai emprestar dinheiro e vai receber juros por isso. Monetariamente, vai ser um juros maior, um pouco alto por causa da Selic, que a taxa Selic, elas subindo, os valores de financiamento bancário ficam muito altos, tipo financiamento de carro, de empréstimo de dinheiro, de financiamento imóveis, ficam bem mais caros. Então, o banco, ele ganha dinheiro com isso, emprestando dinheiro. Aqui, esse banco também tem, que é o BB-S3, que é o BB Seguridade, que é seguradora. Então ele ganha dinheiro dessa forma também. E outras coisas que eles fazem. Então você vê que a receita do fundo é de 66 bilhões. Então aqui a gente vê a receita e lucros da empresa. Você vê que deu uma baixada agora e agora aumentou um pouco a receita dela. E o lucro líquido tá na média ali, ó, em 2023 o lucro líquido dela foi de 33 bilhões, no ano passado foi de 31 bilhões. Caiu pouca coisa. Uma coisa que tipo, é relevante. Isso daí é relevante, mas é pouca coisa, certo? Você não tem que olhar muito para isso, certo? Se ela tá gerando receita, então e tá tendo lucro todo mês, todo ano, então é uma empresa boa de se investir. A gente só tem que ficar de olho na dívida da empresa, porque dependendo da dívida da empresa, a empresa não consegue pagar todas as dívidas que ela tem e não consegue manter, certo? Então a gente tem que ficar de olho mais na dívida do que nos lucros. O lucro tem que ficar de olho também, mas a dívida é um ponto a mais para a gente ficar com o pé atrás aí, certo? Aqui a gente já vê a dívida da empresa, dívida bruta, não tem nada. O Banco do Brasil não tem dívida nenhuma, certo? Não tem dívida nenhuma. A dívida líquida dela é menos 81,01 bilhões. Não tem dívida, o banco não tem dívida nada. Banco é muito difícil dar prejuízo. O lucro da empresa pode diminuir o lucro dos bancos, mas de dívida, dependendo das dívidas, é muito difícil. Você vê aqui que não tem dívida nenhuma o Banco do Brasil. Por isso que é uma ótima empresa de se investir o nosso dinheiro. Por isso que logo eu vou estar investindo mais dinheiro nessa empresa. E eu tô gostando muito disso. Aqui mais para baixo tem os comunicados do Banco do Brasil.
Aqui é o conselho de administração, se vocês quiserem ler os relatórios. Aqui lê conselho, política específica de remuneração, conselho consultivo. Vocês podem dar uma olhada, abrir lá, que vocês vão conseguir ler os relatórios. Então, é isso. Hoje nesse vídeo eu mostrei para vocês tudo o que se passa no Banco do Brasil, todos os indicadores. Você vê que é uma empresa que está há muitos anos aí no mercado e é uma ótima empresa. Um ótimo setor aí bancário, que eu acho, na minha concepção, certo? Por isso que eu tenho ela na carteira e quero comprar mais, fazer novos aportes aí. Então você vê que os indicadores mostrou que ela tá barata, que ela tem um ótimo retorno, que ela, é um ótimo banco. E já passou por várias crises e ela tá de pé até hoje, certo? Então, para não ficar mais longo, porque já tá longo esse vídeo, é isso aí. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, certo? Ativa as notificações para poder receber os próximos vídeos. Se você curte, se interessar por outra empresa e quer que eu traga aqui, coloca no comentário, certo? Se você quiser estudar lá, dá uma olhada em alguma empresa, ver relatório, ver os indicadores por conta própria, eu vou deixar aí na descrição o Investidor 10. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é nóis!